Se a memória some, a nossa história também some. Yeah. They just said that they don't have the video sound, but I don't need it translated. Emita. Então esses espaços onde as pessoas podem ir lá se expressar são muito importantes para a gente avançar no debate. Roberta Estrela Dalva, atriz MC, pesquisadora e slammer. A democracia cultural como um direito. Eduardo Saron. Você passa a ter cidadãos mais dignos e você passa a ter um país verdadeiramente mais desenvolvido. Rejane Cantoni. Arte e cultura são espaços do sonho. Artista e pesquisadora. Não tenho cultura, eu não sonho. Na tela, o texto. São 30 anos de histórias que se multiplicam em infinitas histórias. Mais de 7 milhões de visitantes, 7 mil atividades realizadas, entre shows, mostras de vídeo, peças teatrais, espetáculos de dança, palestras, seminários, cursos e exposições. 127 milhões de acessos únicos ao itaucultural.org.br. Mais de 6 milhões de visualizações distribuídas em um acervo com mais de 5.200 vídeos. 200 mil registros na enciclopédia Itaú Cultural. Mais de 972 mil produtos distribuídos gratuitamente. Mais de 67 prêmios, entre eles a PCA, a Bracine e a BCA. Auditório Ibirapuera. Mais de 1.300.000 espectadores assistiram às 930 apresentações. Rumos Itaú Cultural. 52 mil inscrições. Mais de 1.300 propostas contempladas. Projetos selecionados alcançaram mais de 6 milhões de pessoas em todo o Brasil. Ocupações. Mais de 30 edições realizadas com público de 670 mil pessoas. Essa é uma das belezas de celebrar 30 anos do Itaú Cultural, que se atualiza, se renova e se aprimora a cada ano e com isso cada vez mais se consolida como uma das mais importantes instituições do país. Milu Vilela fala ao microfone ao lado de Eduardo Saron. Com a atriz Laura Cardoso, visita a exposição. Na tela, o texto, a criatividade, o pensamento crítico, a interação com diferentes percepções de mundo são a energia que movimenta o Itaú Cultural. Nosso foco é possibilitar encontro de pessoas, estimular o diálogo e a criação colaborativa, na qual o sujeito seja a base para a transformação da sociedade. Milu Vilela, presidente Itaú Cultural. Me recuerdo de pensar que iba a morir. Increases in white blood cells, which can be serious. Dizziness and understanding, seizures, slow, slowly, and impaired judgment. Bom dia. Bom, eu me chamo Denilson Lopes, eu sou professor de Teatro e Cinema da Escola de Comunicação da UFRJ. É com grande alegria que a gente tem aqui hoje para conversar e para receber o Boris Nikitin. Alguns já devem ter visto. Estão me ouvindo? Alguns já devem ter visto, né, o espetáculo ontem, né, Hamlet, né, e o que me pediram é
fazer umas perguntas para começar a conversa, mas, enfim, a gente passa logo a palavra para vocês, para as questões, curiosidades, e, enfim, né. Bom, a gente estava até conversando antes, né, o Boris, ele é bom, para quem não conhece, ele é além de diretor, encenador, ele também organiza um festival chamado It's the Real Thing. Ele é baseado na Basileia, na Suíça, e já pela formação dele, ele tem um diálogo, né, com uma questão que atravessa muito o debate hoje em dia, que é a questão do teatro documental, né, nas suas críticas, né, e talvez como essa mescla entre realidade e ficção pelo teatro documental, pela autoficção, é um ponto de interesse. Talvez eu gostaria se a gente pudesse começar a partir dali, né? Quer dizer, você comentou que você partiu de uma escola que faz uma crítica ao teatro documental, mas é vinculado a ele. Você acha que isso tem a ver com a sua proposta, a peça que a gente viu ontem, né? Que é a primeira vez também que ele tem um trabalho apresentado no Brasil também, caso vocês não saibam, né? Bem-vindo. Okay, thank you very much for being here. Muito obrigado por virem. Então, basicamente, a escola de que venho, eles podem tirar. É simples. Então, a escola é um instituto de estudos aplicados de teatro em Frankfurt, não é onde eu vivo, então. E também tem o protocolo de Viena, vem de lá. Então, não foi ali que foi criado. Na verdade, foi o renascimento do teatro documental na Alemanha. Então, ali, só para dar um pouco de contexto dessa escola para vocês, o princípio da escola é que não há atores e atrizes. E não há teatro. Então, a forma como desenvolvemos o teatro lá é assim, você tem o espaço, você tem a iluminação, é claro que você tem um texto, mas você não começa com o drama e a presença de atores. Então a pergunta que surge é como tornar o teatro que não como torná-lo não amador, mas sem atores. E, então, um protocolo foi desenvolvido ali de um tipo específico de teatro. Não é teatro amador, ou seja, não são atores amadores tentando fazer teatro, mas sim tentando falar sobre suas vidas, ou seja, sem ser especialistas. O meu ponto inicial, na verdade, foi uma crítica desse desenvolvimento, porque eu acho que ele traz muitos problemas com essa premissa de não ficção, ou seja, essas pessoas são sim elas mesmas. Essas pessoas no palco têm a sua identidade civil e são elas mesmas. É claro, isso é só uma alegação. Os textos ainda são criados pelos escritores, pelos dramaturgos, as pessoas que fazem isso. Então, dizer que isso é uma má realidade é problemático, porque eu acho que é sim a realidade dos diretores e fala muito sobre a realidade deles. Mas, como todo teatro, isso possibilita, tem uma essência fundamentalista. Falamos dos grandes assuntos do mundo, a representação da realidade, 100% paz. Não sei se vocês fizeram isso aqui em São Paulo, representando o povo de São Paulo, mas é claro que nunca representam de verdade o povo de São Paulo, por exemplo. Então, a minha abordagem, basicamente, era uma crítica do teatro documental, e minha ideia era sempre que eu trabalho com, eu diria, uma estética, digamos, não ficcional. Por exemplo, Julian diz, eu sou Julian, e nas minhas peças anteriores seria mais convencional, sem uma máscara. Ele diria, oi, meu nome é Boris Nicotin, bem como nós estamos aqui agora.
E depois de um pouco você começaria a duvidar se eu sou mesmo o Boris Nikitin. Então, como produzir então identidade por meio da representação? Como produzir realidade por meio da representação? Essa é a questão básica. Então o jogo seria... Bom, essa aqui podia ser uma peça minha. E vocês, em algum momento, começariam a duvidar. Porque como não me conhecem, nunca me viram, vocês não sabem se eu sou mesmo Boris Nikitin. Talvez eu seja o assistente dele. Pode ser. Então, de repente, você pensa, por que eu acredito nisso? Porque você disse, esse aqui é o Boris Nikitin. Então, já há um sistema de como produzir credibilidade. E esse é um discurso muito velho no cinema documental, mas no teatro isso não é tão discutido. O documental é sempre uma construção, e é muito importante enfatizar isso muito, porque eu sempre digo, como você diferencia documentação e propaganda? E eu diria que não dá para diferenciar, porque sempre é uma questão de quem está dizendo, quem autoriza. Ambos afirmam representar a realidade, a objetividade. Talvez, sim. Se você quiser também falar um pouquinho do espetáculo que está sendo exibido aqui no MIT, né, no Hamlet, como é que foi? Foi a partir, bom, é a partir de Hamlet, não é obviamente uma adaptação de Hamlet, né? Mas foi a partir do encontro com Julia Madden na gestação do texto. Como você pudesse falar um pouco do próprio processo da criação do espetáculo? Sim. Então, Hamlet é a quarta colaboração com o Julian. Eu já fiz 3 outras peças com ele, mas essa é o primeiro solo. Em 2011, fiz uma peça chamada A Constituição Federal da Alemanha. Então, o material básico era a Constituição Alemã e eram 4 solos e ele estava em um deles. Então, desenvolvemos um texto e ele também fazia um pouco de música lá. E eu sempre achava que havia muito potencial no fato de ele ser um performer solo, porque ele é muito interessante como performer. Acho que ele é muito singular como personalidade no palco, e eu gosto de trabalhar com ele. Eu sempre tento trabalhar com pessoas que têm suas próprias regras, digamos. Não dá para dizer que ele é melhor que aquele ou que é pior que aquele outro. Ele tem a sua própria categoria. E eu gosto do fato de ele ser introvertido e extrovertido ao mesmo tempo. Em 2013, fiz uma peça com ele e alguns outros, chamada Não Seja Você Mesmo, na minha tradução. E eu tive essa ideia de que tínhamos que aprender a não sermos nós mesmos. Essa era a premissa da peça. Para sermos nós mesmos, nós não termos que ser nós mesmos. Então, 2 ou 3 dias antes da estreia, eu precisava de um prólogo. E aí eu perguntei, vamos ao espaço de ensaio e vamos tentar criar um prólogo para essa peça. E eu pedi que fizesse uma improvisação sobre o propósito da peça, fale um pouco sobre você com o público, para ver como o público te percebe. E ele fez essa improvisação. E esse agora é o primeiro texto do Hamlet. Quando ele fez isso, eu tive que pensar em ratoeiras no Hamlet, a cena das ratoeiras, que é uma metáfora do teatro, do palco, e o Hamlet ali no palco encenando a morte do pai dele com atores, etc. Então, com esse improviso, eu achei que isso me lembrava muito de Hamlet. Depois teve uma improvisação de 10 minutos, eu disse, isso é longo demais para um prólogo, mas vamos fazer um monólogo Hamlet com base nisso. E aí ficou claro desde o início
como isso também funcionou com material não ficcional, geralmente eu trabalho com pessoas no palco que estão se representando ou afirmando se representar. Mas o Hamlet dá uma estrutura interessante, porque no Hamlet, também na peça original, não é muito claro o que está acontecendo com ele. Ele enlouqueceu mesmo, ou ele está fingindo? E muitas pessoas não sabem como entender o Julian. Ele é mesmo assim? Ou é uma atitude? Então não sabe muito bem como classificá-lo. Com o Julian no palco e o Hamlet como uma premissa, foi na verdade uma associação perfeita. E aí, brincar com a biografia dele, que também é em parte a minha biografia, mas ele diz que é a biografia dele. Então, é uma ilusão de documentário. Então, começamos o processo construindo essa mistura entre ele e o Hamlet, sempre com referências ao Hamlet, mas também sobre ele. Então, durante os ensaios é sobre ele, mas também não é sobre ele, ser ou não ser, sabe? Então, a ideia é sobre ele e também não é sobre ele ao mesmo tempo. Essa é a premissa da peça. É sobre uma identidade potencial. E é isso que desenvolvemos. Nós desenvolvemos por mais ou menos 1 ano e meio, com muitos intervalos e muito tempo. Mais uma questão, não sei se você já for preparando, já vou de olho na de vocês também. Bom, eu não leio em alemão, mas nos poucos artigos que eu pude ter acesso, aparece com muita frequência essa associação, não sei se isso incomoda, ou seria um Hamlet queer. E é claro que não há nenhuma questão, digamos, LGBT em pauta, né, mas a gestualidade, a pose, né, quer dizer, é impactante desde o início. Que corpo é esse que nos apresenta, né? Como é que você acha isso uma leitura interessante ou é desinteressante para você, ou enfim? Claro que é muito interessante. Quando planejamos fazer isso, o Julian ainda tinha cabelo comprido. E eu tive essa ideia, ele parecia ter 32, mas com cabelo ele parece muito jovem. Ele ainda parece jovem. Então, antes de começar o processo, ele criou esse visual. E eu disse, caramba, merda, isso aí é totalmente diferente. E como eu já tinha essa ideia de um jovem másculo como Hamlet, eu pensei, isso é um problema. Mas aí depois de alguns dias eu me acostumei e pensei, é uma proposta interessante. Então, o movimento queer, ou a ideia de queer é isso, e a ideia da peça também. No início é estranho, e depois de 90 minutos você se acostuma. Então é um fato físico, é muito sobre a fisicalidade do tempo. Isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. Nós tivemos referências mais diretamente queer no texto, mas eu as retirei, porque eu não queria. Eu gosto da ideia, exatamente como você disse, que há uma qualidade de queer ou de estranho no texto, na peça, mas isso não é legitimado pelo fato de ser sobre questões queer. Na verdade é sobre morte, a morte do pai, sobre doença, sabe? É sobre assuntos muito genéricos. E ao Julian, então você não precisa fazer uma peça queer para uma pessoa queer. Eu acho que esse é um grande problema também da performance documental. A legitimização da pessoa no palco é dada muito pelo assunto. Por exemplo, a Europa atual, muitas peças sobre os refugiados.
Então, de repente, você tem os refugiados no palco. Por que eles estão no palco? Bom, porque é uma peça sobre refugiados. Então, isso é um problema porque cria e produz refugiados. Mas as pessoas não são só refugiados, eles são 100 mil outras coisas. São doutores, são advogados, são pessoas que foram de um lugar para o outro. Mas como é sobre refugiados, eles são produzidos com essa identidade, refugiado. E às vezes eu sou um pouco crítico dessa qualidade queer, ou esse estranhamento no teatro. Eu mesmo sou gay, então é uma questão importante para mim. Você pode fazer um Hamlet com uma pessoa como Julian, e aí no texto não tem nada a ver com isso, é só assim. Ele é assim porque a diversidade está aí. Você não precisa de diversidade no palco para discutir diversidade no texto. Você não precisa de um esquisito para legitimizar isso. Então, você precisa cortar essa conexão. E aí acho que fica mais interessante. A proposta ele é Hamlet e ele é Julian. Para mim, é uma questão, sim, muito importante. Very well. Would anybody like to comentário, ou reação, ou curiosidade? Pois não. Comentar ou perguntar, não sei. Um dos nossos maiores cinedocumentaristas afirma que a diferença entre o documental e o ficcional reside numa ética que se reserva aos personagens. E aí eu pergunto, quando se faz uma obra pretensamente sobre si mesmo, essa ética seria mais flexível? Como assim, tomando como verdade a afirmação do Coutinho. Clear? Yeah. If the piece was more about myself, mais sobre mim mesmo. How the ethical thing appears. Como é que surge a questão ética? Eu acho que sei o que ele quis dizer, talvez, com ética. Você diz, então, que a diferença entre o documentário e o cinema ficcional tem a ver com a ética em relação às pessoas das quais o filme trata, é isso? That's right. Okay. Yeah. Well, this is a Bem, essa é uma grande, enorme questão. É muito difícil responder brevemente. É claro que, por exemplo, eu comecei a trabalhar com eletroperformance, eu apresentei no ano passado pela primeira vez, e eu incluí alguns aspectos, ou seja, sou eu no palco. E, por exemplo, eu falo sobre... É muito sobre o processo de doença e morte do meu pai. E como eu acompanhei meu pai. E eu relacionei isso muito com o meu... com o meu assumir... Quando eu assumi o fato de ser gay, ele teve essa doença e eu estava pensando em fazer o suicídio assistido, que é possível na Suíça, quando você tem uma doença letal. Há algumas organizações em que é possível cometer suicídio assistido. Então, falamos muito sobre isso, porque eu estava fazendo pesquisas sobre essas organizações antes, e ele também ficou sabendo dessas organizações através de mim. Então, eu falava sobre isso no palco e citava também partes do texto de Hamlet, porque quando Julian fala que o pai dele morreu, na verdade, é o texto que eu escrevi. O meu pai morreu
2 meses antes de começarmos os ensaios finais. Então é claro que é interessante que no momento quando estou no palco e eu falo sobre mim mesmo, eu tenho total responsabilidade, mas também total liberdade de falar e fazer o que quer que eu queira. Porque eu tenho os meios de produção, essa é a questão. Eu tenho os meios de produção, eu sou o objeto, eu sou o autor. Essa é a máxima independência, digamos, que você pode ter. É claro que sempre falamos sobre os outros, assim quando começamos a falar, então não é tão simples. Então, eu acho que a principal questão em todas essas discussões é sempre quem tem os meios de produção. A minha crítica, por exemplo, de alguns documentários é que algumas pessoas falam sobre outras, ou elas dão voz a outras pessoas. É uma ideia clássica, dar voz aos outros. Mas já é um problema, porque o que isso quer dizer, dar uma voz a outra pessoa? O que isso significa? Que tipo de técnica é essa? Eu coloco uma câmera em você e digo, agora estou dando uma voz a você. É muito complicado e pode ser uma situação muito complexa, porque que tipo de voz está sendo dada ali no momento que a câmera está na frente da pessoa? Mas eu tenho os meios de produção, então a única razão de eu poder te dar uma voz é que eu tenho o dinheiro para ter a câmera e você não. Então isso já cria uma situação que não é uma situação natural de igualdade. A mesma coisa, que é, por exemplo, uma crítica que eu tenho de alguns trabalhos por exemplo, do protocolo Rimini, é que eles têm os meios de produção, eles trazem o dinheiro, eles têm o poder, eles escrevem o texto. Eu acho que o que chamamos de autenticidade que você vê no palco é basicamente a relação de poder que você vê. Porque, claro, quando você fala com especialistas na rua, você não diria, você me afeta maravilhosamente. Você diria, você é normal, mas no palco há uma grande lacuna. E a lacuna o palco é muito grande, é um local para profissionais, e eles não são profissionais, então são um pouco mais fracos. E isso cria o efeito de realidade. Eu acho que isso é um problema, porque isso é menor que a vida. E acho que isso é um problema, porque por que tornar as pessoas menores que a vida? A minha ética, por exemplo, Julian é torná-lo maior que a vida. E é uma ferramenta da peça. Olha, use o palco e divirta-se. Faça coisa grande, seja brincalhão, talvez arrogante, talvez até irritante, mas trabalhe com alguma soberania. E acho que essa é a questão. E a escolha de Hamlet também não é à toa, né? Quer dizer, seria o exemplo máximo, né, de uma identidade teatralizada, né, que coloca o artifício como central, né? Você tinha já feito referências, né, o próprio uso das telas, né, o mise-en-abîme, né, o teatro do mundo, né, as referências do barroco são todas de complexificar, né, a noção de identidade, né? Não de remeter a algo que é autêntico, é lá, né, existe, né? Me parece, não sei se that's authentic, that exists out there. Sim, e também, por isso é um exemplo interessante, que a questão da sanidade, que também é discutida na peça original, é também uma questão de poder. Porque há essa questão, quem define as coisas? Se o rei diz que alguém é insano, essa pessoa terá problemas. E isso também acontece na vida real. Se o rei, entre aspas, disser que nós temos um problema, será problemático para nós, porque como fugir desse julgamento do rei?
Pensem nisso como uma metáfora, é claro. Porque tem todo esse discurso sobre os problemas mentais. Ela é uma questão de poder desse tipo mesmo. Claro que tem várias outras vertentes, mas tem a ver com poder. E no Hamlet, nós também tentamos trabalhar com isso e com outras facetas. Por exemplo, a atuação do Julian é até incômoda. Nos primeiros 20, 30 minutos, ela até irrita. E nós tentamos, nesse caso, não criar uma autenticidade. Nós fizemos um ensaio bem para frente do processo em que eu pedi para o Julian trabalhar com um texto que era especificamente sobre a morte do pai dele, trabalhando de uma forma um pouquinho mais normal, digamos assim. E aquele texto, aquela cena eram muito lindos, muito emocionantes. E a equipe toda ficou, caramba, que coisa linda. E eu pensei, putz, essa cena é muito importante. Mas não dá para fazer assim, não dá. Porque depois de 15 minutos, quando a gente cria esse tipo de ambiente de, agora eu entendi, todo mundo se sente assim quando o pai morre, isso acabaria traindo a nossa própria proposta com essa obra. Isso assassinaria a nossa obra. Porque ainda é cedo demais para falar em um nós, em um agente. Nós conversamos muito sobre isso. E eu sempre penso, caramba, por que ele tem que atuar o tempo todo? Por que ele tem que falar assim, meu pai morreu? Mas eu penso, é importante que ele faça isso porque eu não quero que as pessoas se identifiquem, eu não quero criar um nós. E tudo bem, a gente perde aí 30, 40% do público nos primeiros 20 ou 30 minutos. E esse pessoal que vai embora não volta. Ou às vezes eles sentam ali e ficam só esperando acabar. Porque mesmo continuando ali, eles já decidiram que não vão gostar da peça. E os outros 60, 70% funcionam da seguinte forma. Muitos falam, caramba, no começo eu pensei, caramba, por que ele é assim? Mas depois de um tempo, a pessoa, por algum motivo, sente algum tipo de conexão com o personagem. E isso para todos é uma surpresa. E eu explico, olha, isso acontece por causa do tempo, porque você se acostuma com a ideia e porque, claro, na peça a atmosfera muda. Mas isso acontece principalmente porque acontece aquele relacionamento no espaço por causa do tempo. Quando nós tomamos uma decisão em 10 minutos, essa decisão, na verdade, é um preconceito. A gente bate o olho e decide se vai gostar ou não. Quando nós não estamos dispostos a mudar esse preconceito, nós acabamos ficando com ele até o final. Depois de 90 minutos, nós podemos fazer uma outra avaliação ou uma outra decisão do que nós achamos. Para mim, essa é a proposta. And yeah, so yeah. But basically it's also isso. we didn't want him to become realistic. E nós não queríamos que ele fizesse uma atuação realista, porque nós não queríamos entrar nesse tipo de realismo do documentário. Porque, em geral, as minhas obras começam com alguém chegando e falando, oi, meu nome é tal e tal. E no começo ele falava, oi, meu nome é Julian. E ele não estava com a máscara do lobo. Ele falava de uma forma super normal e ele explicava, olha, isso aqui não é um concerto, isso aqui não é a vida real. Ele agia como um palestrante, digamos assim. Na maioria das minhas obras eu faço isso. No entanto, dessa vez, o ator forçou. E eu sou muito grato a ele por isso, porque ele falou, cara, eu não quero fazer isso. Eu não quero agir de forma realista no começo. Música, né? And that has to do with the Desde music o início, too. né, quer dizer, a própria frase "This is not a theater", né, já muda para evitar um tom naturalista, né, referência à música, né, me parece. Sim, sem dúvida. A música ajuda muito e a música é dele. Com a música, ele vai desenvolvendo a própria forma de minimalismo e de uma atmosfera techno-punk, minimalista e queer. Além disso, é como se ele estivesse desenvolvendo um alter ego como um artista de artes cênicas. É muito interessante ver como isso funciona. Sabe, tem a depilação da cabeça, das sobrancelhas. É realmente uma atuação corporal. É um pouco dadaísta também, porque o corpo dele é o material, o corpo dele é a via.
Lá no começo do século XX, a gente usava aquelas fantasias gigantes, aqueles vestuários gigantes, tirando sarro da sociedade. Mas raspar a cabeça é muito mais sério, porque demora para o cabelo do ator crescer de novo. Além disso, o corpo dele vira um pedaço da obra, digamos assim. O corpo dele vira uma forma de produção que é colocada ao trabalho. Isso é muito interessante, né? Isso é um grande feito. E claro que a música tem uma relação com isso. Ele está sempre trabalhando justamente dessa forma, desenvolvendo essa pergunta de o que é a identidade. Eu não sou tão radical. Eu trabalho de uma forma bem discursiva. Então, as minhas obras geralmente são sobre o enquadramento, eu coloco isso no texto, eu coloco isso no palco. Mas nesse caso do Hamlet, sem dúvida nós tomamos um passo mais radical muito por causa do Julian, porque ele insistiu que a gente fosse nessa direção e eu fico muito feliz que nós tenhamos ido. Nós tivemos também tempo para nos concentrarmos e desenvolvermos essa técnica. E foi aí que nós decidimos, vamos fazer dessa forma. Muita gente vai odiar, mas a gente vai ter a coragem de fazer assim. Eu pensei, se não gostarem, não tem problema. Porque o nosso foco nesse processo era justamente corrigir o que nós queríamos. E quando a gente aceita um processo de corpo e alma, dá certo. Foi bom porque nós tivemos tempo para tomar essa decisão. Nós não tivemos que tomar uma decisão da noite para o dia. Nós também excluímos todas as pessoas que nos confundiram durante o processo. Por exemplo, outros diretores, outros produtores, financiadores e por aí vai. Porque isso é um problema. Durante um processo, é sempre muito difícil lidar com essa diferença. Para criar uma obra, para dirigir uma obra, nós passamos por um processo de muita vulnerabilidade. É como se nós estivéssemos nus. Pelo menos essa é a minha teoria. Quando, logo no começo do processo, nós aceitamos a proximidade de várias pessoas que podem analisar essa obra, tudo fica muito vulnerável. Principalmente quando nós não temos muita certeza do que estamos fazendo. Isso pode destruir o seu projeto completamente. Eu já vi projetos cheios de potencial morrendo por causa disso. Então chegou um ponto em que eu decidi excluir todo mundo, até chegar um ponto em que eu falei, pronto, é isso. É esse grupo, eu sei o que eu estou fazendo e agora eu posso chamar pessoas diferentes, porque eu sei qual vai ser a minha resposta em caso de crítica. Com o Hamlet, se essas pessoas tivessem chegado cedo demais e o Julian estivesse lá fazendo aquelas coisas diferentes, talvez não desse tão certo. Eu, desde o começo, sabia que ia dar certo, porque o Julian e esse conceito do Hamlet davam muito certo. No entanto, todo mundo sente insegurança. Então, desde o início, se alguém falasse, ai, toma cuidado, isso tá meio esquisito, esse tipo de reação poderia ter destruído a minha obra. Foi por isso que eu decidi excluir essas pessoas no início. E como eu tomei essa decisão muito cedo, eu soube que nós conseguiríamos seguir a nossa proposta. Eu tinha certeza disso. A formatação das produções funciona assim. Faz parte de todo o processo de produção. Eu converso bastante sobre isso na Alemanha e na Suíça com os artistas, porque eu acho que ninguém conversa sobre isso. Eu gosto de falar sobre essa vulnerabilidade do processo. Porque as pessoas falam, é assim que funciona, é chato, incomoda, mas faz parte. Mas não é assim. Muitas vezes, por causa de algumas decisões ruins, no fim das contas, a obra sai completamente diferente. Porque lá no começo, a gente não pensou em como o processo funcionaria. A gente não pensou no procedimento a ser seguido, porque as pessoas acham que esse procedimento é natural e que ele sempre vai ser um pesadelo. E tudo bem, às vezes o ensaio pode ser mesmo um pesadelo, do começo ao fim, mas não tem que ser assim, pessoal. A gente tem que pensar no assunto e contar uma história e falar para uma galera, não vem, não quero você aqui. É assim mesmo. Mesmo para quem está financiando uma obra, você pode falar, não vem aqui. Ou você pode falar para o produtor, não vem ainda. Quem mais? Só tá tímido? É o horário.
Senão eu posso continuar, mas eu não vou chamar de monopolizador da fala. Bom, eu vou continuando, mas se alguém quiser interrompendo, por favor. Bom, uma coisa meio óbvia, né? Quer dizer, diante de Hamlet, que tem tanto peso histórico, né? Quer dizer, a decisão foi sempre a partir de Hamlet ou ele apareceu no diálogo com Julian? De onde que veio o ponto de partida, né? Was your starting point to start working with Hamlet? Sim, do Heine Miller, né? Você tem tantas outras versões, e a partir de Hamlet, não necessariamente adaptações de Hamlet, que eu acho que é o caso, né? É muito mais um texto a partir de Hamlet que uma adaptação de Hamlet, né? Apesar de você ter fantasmagorias de Hamlet, o pai, né? O fantasma do pai, a gente já vê claramente, né? Que tem vários elementos, né? Que a gente pode identificar com, se quiser, né? Enfim. Eu não quis trabalhar com Hamlet desde sempre. Eu não tinha essa ideia desde sempre. Mas em 2007, se eu não me engano, eu fiz um trabalho, quando eu ainda era um aluno, e eu trabalhei justamente com um artista no Wojciech. E essa atuação foi mais sobre essa pergunta de quem fala com quem, esse tipo de coisa. E eu decidi usar esse nome, Wojciech. E o meu professor falou, não usa esse nome porque é outra coisa. E eu falei, não, mas é exatamente disso que eu quero falar. Eu quero falar desse questionamento que forma a base do Wojciech. A partir daí, então, nós fomos convidados para um festival. E esse meu professor falou de novo, olha, muda agora, porque o pessoal não vai aceitar. E eu falei, não, eu vou manter. E nós fomos em tour com essa peça durante 7 anos. E eu acho que deu certo justamente por causa do nome que eu usei, que foi um pouquinho polêmico, mas que também traz muito contexto. Foi então que eu percebi que era muito interessante notar o seguinte. Há todo esse cânone histórico das obras antigas. E é claro que elas têm todo esse peso contextual e histórico, atrelados a uma memória social. Então, quando eu falo Hamlet, muita gente já tem uma ideia pré-concebida na cabeça, mesmo quem nunca leu. Porque se você nunca leu, você talvez tenha visto o filme, ou você pelo menos saiba que tem o ser ou não ser. Sabe, o Hamlet já faz parte da cultura pop, né? Todo mundo já ouviu falar alguma coisa de Hamlet. E é isso que eu acho interessante, brincar com esse conceito. Usar esse material que o público traz, usar as expectativas que o público traz. O trabalho tem muito a ver com as expectativas e com o jogo que nós fazemos junto com elas. Por exemplo, com o Julian, naquela produção chamada Não Seja Você Mesmo, ele fazia um monólogo durante o prólogo, algo que eu acabei não usando. E foi nesse momento que veio a ideia, porque eu tive que pensar em alguma coisa e eu falei, caramba, acho que seria interessante criar um solo do Hamlet com o Julian. E foi ali que ficou tudo claro, eu pensei, caramba, ele é perfeito. De certa forma, ele é um Hamlet perfeito, porém muito diferente. Foi assim que a ideia começou. Mas não, eu nem sempre quis trabalhar com Hamlet. Não foi essa a ideia. Mas o que eu acho é que é muito interessante usar um título super popular para criar algo completamente diferente. Essa é uma técnica muito tradicional e muito antiga nas artes cênicas. Nós criamos algo e usamos outro nome. Isso é legal, porque isso cria todo um espaço de associação, de um conteúdo lúdico e de uma coisa interessante. Eu poderia ter chamado essa obra de outra coisa, não é? Para quem não faz ideia do que significa o Hamlet, eles podiam olhar e falar, bom, isso aqui é um trabalho russo abstrato. Tudo bem, não faz mal. A peça ainda funcionaria super bem. Ninguém precisa conhecer o Hamlet. Eu podia ter escolhido outro nome. Sabe, o título podia ser qualquer coisa. Podia ser Julian Madin, que é o nome do ator.
Ou poderia ser a recriação da vida. Desculpe. Mas ao mesmo tempo, acho Yes, que but at o the fato same de time- fazer referência a Hamlet, né, quer dizer, acho que, ao menos para mim, né, quer dizer, criou uma leitura assim no sentido que, claro que a gente sabe que Hamlet é um dos grandes personagens da história do teatro, né, quer dizer, representa um pouco essa figura, né, do príncipe melancólico, né, que é tão importante na tradição do teatro barroco, né, mas por outro lado, numa leitura queer, né, quer dizer, ele remete a toda uma configuração antes da revolução sexual, que é do jovem rapaz triste, que não se identificava ainda como gay, que não ousava dizer que era gay, mas era triste e em função de uma certa ansiedade sexual, né? Quer dizer, não sei se eu estou viajando muito, mas para mim achei muito curioso essa possível aproximação, né, do sad young man, né, do jovem triste, né, que de certa forma é encenado ali, né, e afetado, né, quer dizer, a palavra gay não aparece, né, quer dizer, em nenhum momento, mas a encenação, essa articulação entre o príncipe melancólico e essa figura tradicional da representação de jovens gays na arte, né, aparece também, né, quer dizer, acho que é uma camada, não sei, né, não sei se faz sentido para você. Olha, não necessariamente. Depende muito da sua interpretação. Conforme você falou, sim, esses elementos existem. E por causa da aparência do Julian, acontece o seguinte. Talvez seja até um pouco meio problemático dizer isso, mas, por exemplo, o Julian não é gay. Então já existe uma certa compreensão errada por causa disso. Porque não necessariamente nós estamos vendo um Hamlet gay. O objetivo não é esse. Poderia ser, mas não necessariamente. Então, de certa forma, você está correto, porque sim, a peça tem muito a ver com o empoderamento e com a criação da identidade, principalmente com relação a esse embate com a realidade. Porque ao encarar a realidade e o poder, você entende a necessidade de ser alguém, de ter uma identidade. E ao mesmo tempo a peça também é sobre não ter que ser alguém, mas poder ser alguém. Para mim, esse é o cerne da peça. Em resposta à sua pergunta anterior, inclusive, há uns 9 anos, eu tive uma ideia de que o ser ou não ser tinha que ser transformado em ser e não ser ao mesmo tempo, não ou, e. Porque eu percebi que isso está conectado sim à arte documental. Eu criei uma obra com base no filme de Orson Welles. E essa obra tinha a ver com alguns artistas e mostrava um artista específico falando sobre ele. E lá no meio da peça, aquele artista mudava, porque ele começava a atuar e gritar com o público, e o negócio ficava melodramático, com luz, com música. Eu gosto muito dessa obra. Para mim, ela foi muito importante, e é da época em que eu estava estudando ainda. E foi nesse momento em que eu percebi o seguinte. No começo, nós achamos que a gente só vai ver um cara, que a peça é sobre aquele cara. E que a gente vai falar sobre a identidade civil. Por exemplo, eu sou o Boris Nikitin. No entanto, com o passar do tempo, aquele ator ou aquele personagem começa a perder importância no sentido de qual é a identidade oficial dele. O que passa a importar é a identidade potencial daquela pessoa, porque ele vai deixando de ser ele mesmo. Isso tem a ver com aquela ideia de não seja você mesmo. Então eu tenho essa ideia. Eu acho que para que nós consigamos sermos nós mesmos, sermos nós mesmos vira uma habilidade e não uma necessidade. Como que eu posso dizer isso melhor? Eu quero dizer que não é inevitável nós sermos nós mesmos. É possível evitar. Nós precisamos usar isso como uma habilidade. Agora, para conseguir usar isso como uma habilidade, nós precisamos conseguir não sermos nós mesmos. Quando nós conseguimos abrir mão de sermos quem nós somos,
nós aprendemos a ser quem nós somos. Voltando então àquela questão dos movimentos dos direitos civis ou do empoderamento sexual, eu acho que esse momento do empoderamento gay é o momento em que nós rejeitamos a ficção sobre essa área. E nós rejeitamos a ficção de que ser louco, ou de que ser inferior, ou de que ter menos direitos, é justamente a verdade. O momento do empoderamento é quando a gente fala, não, esses conceitos são mentira, eles são ficção. Nós temos que dizer não. Nós dizemos não, inclusive, com relação à nossa biografia anterior, a nossa pessoa anterior que tinha assimilado aquelas ideias de que uma pessoa gay é inferior, ou é louca, ou é desequilibrada. Porque é nisso que nós acreditamos até o momento em que nós nos admitimos, nos aceitamos. O momento de aceitação é o momento em que nós falamos, não, não é assim que funciona, eu sou diferente. É o momento em que nós nos apropriamos da nossa própria identidade, falando, olha, eu sou diferente. E é como se nós falássemos, olha, quem eu era até agora era uma farsa, porque eu estava fingindo que eu era hétero, ou fingindo que eu era normal. E é nesse momento em que nós falamos que não, nós não éramos aquilo e nós não precisamos ser aquilo, que nós temos o empoderamento. É nesse momento em que nós criamos a habilidade que eu mencionei. Esse momento começa a partir do não. E a ideia não é só a negação ou a rejeição. Eu penso em conceitos cruciais. Eu penso em ser e não ser ao mesmo tempo. O objetivo aqui é sempre trabalhar com a potencialidade. Ontem uma pessoa tinha uma certa crítica. Ele falou assim, olha, eu me incomodo porque nunca fica claro qual é o seu posicionamento na peça, ou qual é o posicionamento do Julian ou do Hamlet, porque pode ser várias coisas. E eu falei, justamente, quando a gente conversa sobre poder, é necessário conversar sobre a potencialidade. A potencialidade é praticamente um sinônimo de poder. E a potencialidade significa justamente que as coisas podem e não podem ser ao mesmo tempo. Elas podem ser ou não ser ao mesmo tempo. Quando nós conseguimos ser ou não ser, aí nós somos. E aí acaba essa dinâmica de poder e existe e sobra só a necessidade. Existe uma política, uma teoria política de um cara francês que fala que a soberania ou o soberano é a pessoa que escolhe o estado da exceção. Essa é a pessoa que tem poder. É a pessoa que determina qual é o estado da exceção. É a pessoa que fala, não, agora vai ser diferente. Isso é a soberania. Quem faz isso é o ditador, é o rei, é o presidente. Essa pessoa pode falar, bom, a partir de agora a gente cancela todas as leis e a gente entra em um estado de exceção. Mas, na minha opinião, é possível transferir isso para nós mesmos. O que significa ter poder sobre nós mesmos? É poder falar não. Não, eu não vou aceitar esse tipo de realidade. Porque essa realidade é uma ficção. E isso não significa que ela não é real, mas isso significa que eu interpreto que aquilo foi uma construção, que não é aplicável mais. O momento em que nós nos aceitamos como gays significa que nós falamos que, a partir de agora, esse corpo, esse rosto e essa mente representam uma coisa diferente. Então, sim, é possível colocar uma luz homossexual na peça, mas também é possível interpretar essa peça pelo ponto de vista das doenças mentais. E aí nós podemos discutir, inclusive, o que é uma doença mental. Ou nós podemos usar a interpretação dessa peça à luz da juventude, por exemplo. Ou podemos interpretá-la à luz da morte, não é? Eu acho que essa peça é muito feliz, inclusive. Essa é a minha opinião. Bom, eu não sei se alguém gostaria de fazer talvez uma última pergunta, ou comentário, ou reação, né? Que eu acho que é sempre para um artista interessante ter outras visões. Caso não, a gente está basicamente no nosso horário que vai ter, acho que vocês sabem, né, um debate às 11 horas, né? Se não me engano, sobre Palmira, não é isso?
Bom, então a gente queria agradecer ao Boris e a vocês todos que estiveram aqui com a gente, né? É isso. Thank you.